Abra sua Bíblia, livro do profeta Isaías, capítulo de número 9. Versículo de número 6. Todos acharam? Amém. Não achou? Diga Escola Bíblica Dominical. Escola Bíblica Dominical. Isaías capítulo 9, versículo de número 6 diz assim, só o versículo de número 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Podeis assentar em nome de Jesus. Irmãos, Isaías, 700 anos antes de Jesus nascer, ele profetizou acerca do Messias. Ele viria como um menino, como uma criança. E quando nós vemos aqui que um menino se nos deu, ou seja, Jesus ele foi dado ao mundo. O Pai deu Jesus ao mundo. Porque se esse menino nasce, ele nasce de uma virgem, ele nasce de uma forma gloriosa, ele nasce de um milagre, então ele foi dado ao mundo. Muitas vezes a gente não consegue compreender o que exatamente é Jesus, por que Jesus veio da forma que veio, como veio, qual foi o ministério de Jesus, qual foi a missão de Jesus. Isaías, nós sabemos que é o profeta mais messiânico do Antigo Testamento. E essa vez aqui que ele profetizou acerca do Messias, ele está dizendo, olha, o menino nos nasceu. Ele estava profetizando que o menino nasceria. E ele é dado ao mundo. Jesus foi dado ao mundo. Jesus, quando ele veio ao mundo, os romanos não mataram Jesus. Jesus se entregou ao mundo. E quando diz que o principado está sobre os seus ombros, Jesus é príncipe. Um príncipe que nasceu aqui, que pisou aqui e que se deu ao mundo. Por isso que diz que o principado está sobre os seus ombros, ou seja, o governo da humanidade está sobre os seus ombros. Mas para nós entrarmos nesse governo, nós precisamos desejar ser governados por Jesus. Aleluia. Porque nós aceitamos a palavra, compreendemos a palavra, sabemos que Jesus existe. Nós nunca vimos Jesus, mas sabemos que Ele existe. Sabemos que Ele morreu há 2000 anos atrás, sabemos. Mas para essa palavra, esse principado, se vamos dizer assim, Ele confirmar na nossa vida, nós precisamos desejar ser governados por Jesus. E ainda ele diz mais, e o seu nome será maravilhoso. Porque, meus irmãos, os judeus esperavam Jesus que viesse resolver os problemas deles. Porque outrora, quando Davi era rei, eles dominaram, era um reino dominante. Eles dominavam tudo. Davi estava expandindo as fronteiras, e depois veio Salomão, expandiu ainda mais as fronteiras. Mas agora, eles eram um reino subjugado por Roma, assim como a Babilônia levou também, eles subjugaram eles. E agora eles não tinham mais o domínio. Quem dominavam eles era Roma. Eles tinham as suas leis ali internas, porém tinham que prestar contas ao governo romano. E eles esperavam Jesus, quando fala aqui, Isaías vai dar os atributos de Jesus, eles esperavam Jesus que viessem resolver os problemas deles naquele momento. Eles não entenderam que o reino de Deus, que o reino de Jesus é um reino espiritual. E quando fala aqui maravilhoso, não está falando das maravilhas que podem acontecer no mundo terreno. Estava falando das maravilhas que acontecem no mundo espiritual. Porque Jesus, quando ele vem ao mundo, ele nasce aqui, ele vive aqui como criança, ele já estava fazendo maravilhas. Quando ele tem aquele debate com os doutores da lei ali no templo, ele está realizando a maravilha. Que maravilha que era?
falar acerca do Pai. Por quê? As maravilhas, o maravilhoso estava se cumprindo naquele dia. O maravilhoso estava se cumprindo naqueles dias. Ou nós achamos que Jesus, meus irmãos, só era maravilhoso quando ele realizava milagres? Não. Não era quando ele realizava somente milagres, não. Quando as pessoas falavam com Jesus era de forma diferente. A maravilha de Jesus se realizava, se confirmava quando ele conversava com as pessoas, assim como ele conversou com a mulher samaritana. Porque muitas vezes nós só queremos enxergar as maravilhas de Jesus quando o milagre se acontece na nossa vida, mas não é só isso. Quando nós levantamos, respiramos, andamos, pensamos, quando Deus nos dá o fôlego de vida, as maravilhas de Jesus são eternas. E aqui o profeta Isaías estava dizendo, olha, o nome dele será esse, maravilhoso. É o nome de Jesus. É o nome de Jesus que é maravilhoso. Esse é o nome dele, isso é um dos atributos, o nome de Jesus é maravilhoso. E às vezes nós não entendemos que tipo de maravilhas que são essas. Porque os judeus naqueles dias estavam esperando Jesus, como nós já dissemos, que resolvesse os problemas. Então as maravilhas que eles esperavam era, olha, quando Jesus vier, ele vai vir e vai colocar o reino de Davi outra vez, e nós seremos um reino dominante, não seremos mais um reino dominado. Porque depois Jesus vai ser o quê? Um conselheiro. O que é um conselheiro, irmão? Quem pode dar conselho para alguém? É aquele que já passou por aquilo que o outro está passando. Esse pode dar o conselho. Então por que Jesus é o nosso conselheiro? Porque ele viveu aqui. Ele sujou os seus pés aqui. Mas alguém vai dizer, mas irmão, mas hoje nós vivemos no século XX. Jesus viveu há muitos anos atrás. Irmãos, o cenário pode ser outro, mas os problemas são iguais aqui e antigamente. Só o cenário mudou. As pessoas são as mesmas, com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades. E Jesus aqui, para ele ser um conselheiro, ele tem que passar por aquilo que ele passou, as tentações que ele passou, para ele poder nos aconselhar. Quando ele diz para nós, olha, não faça isso, olha, vigie, olha, ora, olha, existe céu, existe inferno, é porque ele está nos aconselhando. Porque muitas vezes a gente acha que Jesus, quando fala conosco, ele está impondo para nós algo, não. Ele está nos aconselhando, porque ele já viveu, ele já passou por isso, ele já foi tentado. Jesus em tudo ele foi tentado, tanto as tentações físicas como outros tipos de tentações, mas em tudo ele foi tentado. Então por isso ele pode nos aconselhar. O profeta Isaías está dizendo, olha, ele é conselheiro. Mas já viu aquelas pessoas, irmãos, que às vezes está com o coração e com a mente tão aprisionada que não aceita conselho? Às vezes uma pessoa que já passou, que já sofreu, que já viveu, que já padeceu numa situação que Deus às vezes permite que a pessoa passe, a pessoa passou, olha, eu tenho experiência nisso, você quer ouvir um conselho? Não, eu não quero ouvir ninguém. Mas eu já passei por isso, eu sei como lidar com essa situação. Não, mas eu não quero te ouvir. Eu não quero ouvir. Coração duro. Porque alguém vai dizer, se conselho fosse bom, não dava, vendia. Não é esse o ditado popular? Mas o conselho de Jesus não é bom só para nessa vida, não, irmãos. O conselho de Jesus ele é eterno. Ele não nos faz bem nessa vida, num momento, num simples momento, não. É todos os dias. E quando Jesus aqui, o Isaías está dizendo, olha, ele é conselheiro, aleluia. Se ele está dizendo para nós, olha, não é assim, é porque não é assim mesmo. Se Jesus está dizendo para nós, não faça isso, é melhor não fazer mesmo. Se Jesus está falando, muda e melhore, é porque ele sabe. Mas ele não sabe porque ele é Deus. Ele também sabe porque ele viveu como homem. Porque às vezes a gente acha que Jesus só pode dar conselho porque ele foi Deus aqui na terra.
Mas quando fala aqui conselheiro, quando fala aqui, é dos seus atributos, meus irmãos, humanos, não somente espirituais. Porque ele era maravilhoso, porque ele era uma pessoa boa. Apesar de tudo, ele era uma pessoa boa, uma pessoa agradável. E quando fala que ele é conselheiro, porque ele passou por situações. Teve uma coisa, irmãos. Jesus era o filho mais velho da sua casa. José o adotou. Por isso que diz que Jesus é filho de Davi. Maria não vem da genealogia de Davi. Quem é da genealogia de Davi é José. Então José adotou Jesus. Só que os estudiosos dizem que José morreu. Se José morre, quem tem que sustentar a casa? O filho mais velho. Porque Jesus não foi filho único, Jesus teve outros irmãos. Jesus aprendeu o ofício do pai, que era carpinteiro. Os irmãos acham que carpinteiro era construir cadeira e mesa. Não. Carpinteiro na época de Jesus era construir casa. Mas Jesus aqui, ele pode dar um conselho de um irmão mais velho e de um chefe de família. Porque ele teve que ser chefe de família ainda, provavelmente, quando jovem. E teve que sustentar a sua casa. Então Jesus, ele pode nos aconselhar como homem e como Deus. Ele pode nos aconselhar como Deus, falando acerca do céu e do inferno. E também pode nos aconselhar como homem, falando das coisas dessa vida. É por isso que nós, meus irmãos, não podemos rejeitar os conselhos que Jesus está nos dando. E muitas das vezes a gente deixa passar e prefere sofrer. Porque muitas vezes a gente sofre sem necessidade. A gente passa por situações sem necessidade. Porque está falando, olha, não vai por aqui, 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 a pessoa quer ir por lá. Todos nós, meus irmãos, já passamos pela juventude, já moramos na casa do nosso pai. E quantas vezes a nossa mãe não falou? Não anda com fulano de tal. Não vai em tal lugar, 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 não vai em tal lugar. O que a gente fez? Foi lá. Vamos lá. E o que aconteceu? Deu ruim, né? Por que deu ruim? Aí nós vemos, a gente acha que a nossa mãe ou o nosso pai já veio para esse mundo grande, nunca foi jovem, nunca foi criança, nunca passou por nada. Acho que eles não podem dar conselho porque eles vieram numa outra época. Irmãos, só muda o cenário. Os problemas e as pessoas são as mesmas coisas. Mas hoje nós temos o celular, naquela época não tinha, naquela época tinha outras situações que tiravam a atenção do povo. Então aqui nós vemos que nós temos que ouvir conselhos sim. Principalmente do nosso Deus. Porque se Deus está falando, se Deus está nos corrigindo, um pai que ama o seu filho corrige. E o conselho dele é bom, porque o conselho dele, meus irmãos, quando um pai e uma mãe dá o conselho para nós, ele não está vendo só aquele momento, ele está vendo lá na frente. Quando nós somos corrigidos pelo nosso pai ou pela nossa mãe, ele não está vendo aquele momento, ele está vendo lá na frente. Eu hoje tenho uma filha, hoje tenho duas no caso já, né? Mas eu vou dar uma repreensão à minha filha, eu não estou vendo hoje, eu estou vendo lá na frente. Então Jesus, quando ele nos dá o conselho, ele não está vendo o momento ali, ele está vendo lá na frente. Então nós temos que ouvir os conselhos. Porque quando alguém está falando conosco acerca de alguma coisa, é o próprio Deus usando aquela pessoa para falar conosco. Mas a gente acha que nós temos que fazer e eu tenho que quebrar a cara. A gente pensa, a gente imagina isso. Aí nós somos teimosos em muitas coisas. Mas aqui, Isaías está falando, olha, ele é conselheiro, hein? Ele não é Deus somente não, de falar, não, ele é conselha. E o conselho, meus irmãos, quando alguém dá um conselho para nós, chega pertinho e fala no nosso ouvido. E fala de uma forma que nós entendemos muito bem. Aleluia. E aí diz que Jesus também é um Deus forte. Mas ele é forte na vida do nosso irmão, ele também pode ser forte na nossa vida. Se
Se Ele é Deus forte, Ele manifesta essa força na vida de todos nós. Esses atributos de Jesus é para todos nós. E quando fala aqui, Isaías está falando, olha, Ele é Deus forte, Ele é Deus forte. Quando Ele vier, Ele é o Deus forte. Ele vai se, o Pai vai se manifestar no Filho como Deus forte. O que Jesus falou? Olha, tinha um discípulo chegou e falou assim, olha, mostra-nos o Pai, porque nós não conseguimos ver o Pai. Jesus falou o que para Filipe? Olha, há tanto tempo que estão convosco e vocês não têm visto o Pai? Não conseguem ver o Pai através de Jesus? O Jesus nosso, o nosso Senhor Jesus, Ele é um Deus forte. Mas o povo não quer um Deus forte. Não queria um Deus forte que resolveria os problemas deles espirituais. Queria um Deus que resolveria os problemas deles políticos, circunstanciais. E aqui está falando que Deus é um Deus forte, que não resolve só os problemas políticos e circunstanciais. Não, Ele resolve muito mais do que isso. Porque Ele é o Deus forte. Ele é o Deus que tudo pode. É nós, meus irmãos, que limitamos Deus na nossa vida. Não limite Deus na sua vida. Ele pode tudo. Não existe paredes para Ele. O pastor estava pregando aqui no domingo acerca da porta. O único que pode abrir a porta é Jesus. Ele está do lado de dentro. Nós temos que bater na porta para que possa ser aberta. Mas Ele pode abrir a porta, porque Ele está do lado de dentro. Glória a Deus. Então Ele é Deus forte que abre as portas. Ele é Deus forte, nós vimos que tudo pode. Ele é Deus forte que criou o universo, criou todas as coisas. É que às vezes a gente fica olhando assim, olha para os quatro cantos e não vê mais nada. E a gente pensa para nós mesmos, cadê esse Deus forte? Aí, meus irmãos, ontem eu estava na minha casa, estava com os irmãos lá, me mostraram um vídeo do Satanás na escola de samba, vencendo Jesus. Irmão, eu acho que o crente não deve nem perder tempo de discutir sobre isso. Porque isso é uma coisa que eu acho que o diabo está envergonhado daquilo que fizeram. Sabe por quê? Porque ele sabe que ele está derrotado, irmão. Quando Jesus ele morre na cruz do Calvário, o inimigo foi derrotado. Porque lá no antigo, lá na eternidade, ele já estava destinado ao inferno e no lago de fogo. E quando Jesus ele morre na cruz do Calvário, ele sela isso. Jesus nunca perdeu. Aleluia. Jesus não precisa, meus irmãos, é uma queda de braço com Satanás. Você viu uma coisa? Na eternidade o diabo foi e tentou tomar o trono de Deus. Vocês acham que Deus foi lá e falou, ficou desesperado, agora vai, e eu peguei, pegou o inimigo e jogou? Não, Deus nem precisou fazer isso. Foram os seus arcanjos, os seus exércitos que o fizeram. Aleluia. Porque se nós vemos a Bíblia e começamos a entender certas coisas, a gente não precisa, meus irmãos, nem de muito raciocínio para entender. Porque quem lançou o inimigo lá, o Deus, claro, Todo-Poderoso, mas quem fez isso foram os arcanjos, foram os seus exércitos. Aleluia. Deus não tem queda de graça com Satanás. Jesus resistiu Satanás sim, como homem no deserto, mas Jesus nunca perde. Aleluia. Eita glória. Sabe quem perde, meus irmãos? Somos nós. Nós que perdemos pela nossa falta de fé, nós que perdemos pela nossa falta de obediência, somos nós que perdemos. Porque se Deus é o Deus forte, é o Deus que se manifestou com força e com poder, Ele nunca perde. Porque quando a gente vai pensar em Jesus, a gente pensa em Jesus como um Jesus diminuído, como um Jesus que vai resolver os problemas circunstanciais. Somente Jesus só vai fazer isso. Mas aqui, Ele é o Deus forte, que criou todas as coisas, que não tem queda de graça com Satanás, Louvado seja o teu nome. que não tem, meus irmãos. Jesus olha lá para aqueles homens fazendo aquilo que fizeram lá na avenida. Aquelas pessoas precisam se converter.
Porque há uma briga no Brasil, não é somente isso, é muito mais. Quem acompanha as notícias sabe. Agora, tem uma coisa também, abrindo um parênteses. Se alguém for falar contra um homossexual lá na igreja, ou fazer qualquer coisa contra um homossexual, aí a mídia cai em cima. Por isso, meus irmãos, que Deus, nós aprendemos no domingo passado, o Evangelho não precisa ser defendido por nós, não precisamos ficar debatendo boca com ninguém, falando, não, meu Jesus não é isso não, meu Jesus, ele não foi descido numa escola de samba ou numa coisa, o que é isso, onde já se viu isso? Não precisa você fazer isso, não perca seu tempo, ao invés disso, olhe para aquelas pessoas se converterem ao Senhor. Porque às vezes a gente quer ficar defendendo o Evangelho e esquecemos que o nosso Deus é um Deus forte. Ele é forte. Ele tudo pode. Ele conhece. Ele sabe todas as coisas. Aleluia. E nós ficamos perdendo nosso tempo discutindo. Aleluia, Deus. Onde já se viu isso? Onde já se viu isso? Onde já se viu? E se esquecemos, meus irmãos, que o nosso Deus é um Deus forte. E aí vai dizer que Ele é o Pai da eternidade. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o dono da eternidade. Não existe tempo, não existe espaço para Ele. É bom que nós entendamos, meus irmãos, o que Deus está falando conosco nessa noite. Aleluia. Porque quando Jesus vem com esse papo de eternidade, ou quando Isaías fala acerca da eternidade, e quando Jesus ele começa no seu ministério pregando sobre a eternidade, o pessoal, por que eu quero eternidade? O que é eternidade? Eu quero resolver o problema agora. Olha os romanos aí, subjugando a nossa nação. Olha nós aí, tem que ficar prestando conta para os romanos. Os romanos dominam tudo, era para nós dominar, não eles. Onde já se viu, Deus diz, para que eu quero eternidade? Para que isso? Eu tenho que resolver o problema agora, eu preciso pagar menos impostos para os publicanos. Porque eu estou pagando um imposto muito pesado para eles, para os romanos. Aí vem os publicanos e colocam uma carga ainda maior. Meu Deus, eu não estou conseguindo mais. Se Ele é o Pai da eternidade, aqui está falando, meus irmãos, de novo, de coisas espirituais. Porque na vida tudo passa. A nossa vida aqui, a nossa passagem aqui, é um vapor que aparece e logo desaparece. Às vezes a gente vê, meus irmãos, que parece que nós não entendemos muito bem, temos dificuldade de entender certas coisas. Temos dificuldade, às vezes, de até dizer sobre a morte. Temos dificuldade de pensar acerca da morte. Ah, meu irmão, Deus me livre de morrer. Mas o crente verdadeiro, irmão, não tem medo de morrer. Porque o apóstolo Paulo disse, olha, para mim, morrer é ganho. E quando eu estiver vivendo, viver é Cristo. Amém. O crente, meu irmão, que é fiel, porque os judeus tinham medo, os fariseus tinham medo. Por quê? Porque esperavam Jesus apenas para resolver os seus problemas circunstanciais. Mas quando nós cremos que Jesus é o Pai da eternidade, nós sabemos que além de tudo isso, tem algo muito melhor para nós. E aqui vai dizer o príncipe da paz. Por que Jesus é o príncipe da paz? No Antigo Testamento o homem não tinha paz. O homem pecava e ficava um ano inteiro esperando o sumo sacerdote entrar no Santo dos Santos para poder sacrificar um cordeiro para ele poder ter um alívio. E quando nós vemos aqui que Jesus ele é o príncipe da paz, ele fez esse elo de paz entre o homem e Deus. Porque o homem não tinha paz. E nós vemos, meus irmãos, às vezes a gente pensa, mas o sacrifício de Jesus, por que me valeu o sacrifício de Jesus? O sacrifício de Jesus nos valeu para a gente não ficar, meus irmãos, ficar correndo atrás do templo ou de alguma coisa que possa nos redimir, sendo que nós podemos dobrar os nossos joelhos em nossas casas e pedir perdão para Deus, porque o véu ele foi rasgado.
da paz. Glória a Deus. É verdade. E quando nós vemos aqui, meus irmãos, que o príncipe da paz se manifestou entre nós, e quando Jesus, o Cordeiro, que viveu, que morreu, um Cordeiro sem mancha, que morreu por nós, e agora nós temos esse elo, muitas vezes a gente não faz bem bom uso dele. Porque nós achamos que o príncipe da paz é aquele que vai trazer paz. Não vai ter mais guerra no mundo, como os judeus esperavam. Não, a gente não vai ter mais guerra, não. A gente vai viver bem. Mas o príncipe da paz, nós temos paz com o nosso Deus. Porque a gente não consegue, meus irmãos, entender ou dimensionar o que era no Antigo Testamento. Porque tinha o sacrifício da manhã, da tarde e da noite, mas a expiação dos pecados era só uma vez por ano. Aleluia. E tinha que colocar dois carneiros ou 2 cordeiros. Um era colocado uma fita nele e colocava ele no deserto, ou seja, Jesus tirando o pecado do mundo, fazendo uma alusão já, porque Hebreus vai dizer que era uma alusão acerca daquilo que Jesus fez por nós. E quando tinha esse cordeiro que levava, que era jogado no deserto, era Jesus tirando o pecado do mundo, e aquele que morria no templo, é Jesus morrendo por nossos pecados. E sabe como o povo ficava, meus irmãos, na porta do templo? Na expectativa. Porque se a fumaça subia, é porque Deus recebeu. Mas se ele não recebia, era mais um ano sem paz. Todos nós já pecamos. E a gente já cometeu aquele erro, que a nossa cabeça dói, que a gente fica sem paz. Agora imagina sentir esse sentimento um ano, e se não fosse recebido naquele ano, 2 anos, e se não fosse recebido naquele ano, mais 3 anos. Porque o sumo sacerdote tinha que estar com a vida no altar. Porque se ele não tivesse com a vida no altar, ele morria dentro do Santo dos Santos. Mas aí Jesus, ele vem e ele morre. E quando ele morre na cruz do Calvário, automaticamente o templo se rasga. Não de baixo para cima, mas de cima para baixo. E a história vai dizer, nem uma junta de boi, um de cada lado, conseguia rasgar aquele véu. Porque aquele véu, meus irmãos, é um véu muito alto, 18 metros de altura. E quase 1 palmo de tecido. Se a gente tem dificuldade para rasgar uma camiseta, imagine um véu dessa grossura. Mas Jesus, quando morre na cruz do Calvário, esse véu se rasga. Glória a Deus. E hoje, nós temos paz com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Porque Jesus se manifestou para que nós viéssemos ter paz com Deus. Por fora há tribulações, por fora há angústia, meus irmãos. Às vezes a gente está do lado de dentro, mas aquilo que nos afeta está do lado de fora. Por fora, meus irmãos, tem muitas dificuldades e situações, mas por dentro nós temos paz com Deus. Aleluia, Jesus. Meu irmão, é necessário, é interessante, é bom que quando nós, meus irmãos, vê essas tribulações, as dificuldades, nós venhamos ter paz com Deus, porque Jesus, ele morreu na cruz do Calvário para nós termos paz com Deus. Aleluia. Você pode orar, nós podemos orar, e automaticamente a nossa oração é recebida. Não precisa do sumo sacerdote nem fazer nada por nós, porque Jesus já pagou o preço. Ele é o sumo sacerdote, ele é o sacrifício expiatório, ele é todas as coisas, ele é o transporte. Aleluia. Glória a Deus. E é nessa paz que nós temos que nos deleitar. É nessa paz, meu irmão, minha irmã, que nós temos que usufruir dessa paz. Glória, Aleluia. aleluia. Porque é Ele que nos traz a paz. Glória a Deus, glória a Deus. Muitos estão procurando paz em muitos lugares e não acham, porque só Deus é o Deus da paz, só Jesus que pode dar a paz. A paz que excede todo entendimento. Glória a Deus. E é nessa noite que Deus está falando conosco. Glória a Deus. Esses atributos de Jesus é para nós usufruirmos. Porque Ele se manifesta na nossa vida. E às vezes a gente não entende, não vê. E os conselhos nós não queremos aceitar. Mas Deus fala conosco nessa noite. São esses os atributos de Deus. Mas por que Ele usa essas palavras? Para nós entendermos.
Porque se Ele usa as palavras, meus irmãos, que a gente sabe no nosso dia a dia não entendemos, se Ele usasse mais palavras sofisticadas e espirituais, será que nós entenderíamos? E Deus hoje, Ele está falando conosco. Ele é o Deus dos atributos. Mas Ele não fica com os atributos só para Ele, Ele distribui para quem quiser. Quem quiser pode usufruir. Quem quiser pode ter tudo aquilo que Jesus aqui está, o profeta Isaías está dizendo, tudo aquilo que o profeta Isaías está dizendo, pode ter Jesus dentro de si e esses atributos se manifestar dentro de nós. Porque Ele é o Deus de paz. Ele é o Deus que fez a paz entre nós, o nosso Deus. Ele pode todas as coisas. Então nessa noite saiba, se você e eu nós oramos e sentimos a presença de Deus, é porque esse Deus de paz que se manifestou entre nós. E não há peso, e não há dificuldade, só há uma situação que um homem não pode ter paz, quando ele não se arrepende verdadeiramente, aí ele não tem paz. Mas se ele se arrepender verdadeiramente, ele sente paz, ele tem paz com Deus, porque Jesus pagou o preço. O inimigo pode nos acusar e Jesus vai dizer para ele: olha, eu paguei o preço. O único que pode pagar o preço é Jesus. Às vezes nós usamos esse jargão: eu paguei o preço. Nós não pagamos nada, irmão. Quem pagou o preço foi Jesus. E através desse preço que Ele pagou é que nós estamos vivos. E podemos orar e suplicar a Deus, e o Senhor Jesus nos traz paz. E quando Ele fala de paz, Ele fala muito mais do que isso, porque além da paz que Ele nos trouxe, Ele mandou para nós um Consolador. Não existia Consolador no Antigo Testamento, e hoje nós temos um Consolador, que é o Espírito Santo. Que antes, meus irmãos, a gente fazer qualquer coisa, além de Deus, o Senhor Jesus vir nos aconselhar, o Espírito Santo ainda vem nos dizer. Então nós, meus irmãos, nessa noite saiba, o Senhor Jesus se preocupa tanto conosco, que Ele se manifestou com paz, mas não uma paz que não haverá guerra, não haverá tribulação, não, uma paz que faz com que nós venhamos ter paz com Deus. E podemos sentir essa paz. E essa paz não acaba. A paz de Deus não tem fim. O que tem fim muitas vezes é a nossa paz dentro de nós conosco mesmo. Porque o Senhor Jesus conosco, meus irmãos, a paz que Ele dá para nós não tem limite. Então nessa noite, usufrua dessa paz, usufrua da oportunidade, usufrua do tudo aquilo que Deus tem nos dado, dos atributos de Jesus, alguns dos nomes de Jesus, porque tem muito mais do que isso. Aleluia. Mas como nós somos seres humanos, totalmente limitados, então Jesus, o profeta Isaías só vai falar desses. Ele está dizendo: olha, povo, esse menino vai nascer e ele vai ter todos esses atributos. Mas nós queremos paz e achamos que a paz é do nosso jeito. Achamos que a paz se manifesta daquilo que a gente acha que tem que se manifestar. Mas o Senhor, nessa noite, fala conosco. A paz com Deus, ninguém compra. Ninguém pode fazer nada para ter paz com Deus. O único que pôde nos dar esse privilégio foi Jesus. Porque no Antigo Testamento, fazer esse sacrifício, o pecado do povo não era perdoado, era coberto. Porque o sangue dos animais não era suficiente para poder expiar o pecado do povo. Mas Jesus, o sangue dele foi suficiente. E foi o único sacrifício que Ele fez para que o homem pudesse ter paz com Deus. Para que o homem pudesse ver as suas maravilhas, para que o homem pudesse ouvir os seus conselhos, para que o homem pudesse ver que Ele é um Deus forte. Aleluia. Nessa noite, pense que tudo isso está aqui, só que a gente só vai saber, meus irmãos, se a gente ler, procurar saber,
se interagir com a presença de Deus, Aleluia. com a paz que excede todo entendimento, e saber que você pode dobrar os seus joelhos sim, e pode orar com o coração aberto, que o véu foi rasgado, o preço foi pago por Jesus, e o momento que você quiser, que eu quiser se arrepender e falar para Deus aquilo que a gente faz, que ninguém vê, pode dizer. Louvado seja o teu nome, Jesus. Porque automaticamente vai vir a paz. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Sexta-feira, às 8h30, estamos aqui, amém? Para aprender mais, para se alimentar mais com a palavra de Deus, glorificando e exaltando o nome do nosso Senhor, porque Ele só é digno de todo louvor, toda honra, toda glória. Eu também quero aproveitar e